Dando sequência à nossa série de entrevistas aqui no Centro Clínico JWM, hoje nós vamos conversar com a Cristiane Vargas Dias, que é a podóloga que atende aqui no Centro Clínico. Cristiane, para a gente começar então, gostaria que tu explicasse um pouquinho melhor para nós como que é a estrutura dos nossos pés. Enfim, o podólogo, ele trabalha diretamente nos pés. Mas por que é tão importante esse tratamento com os pés? Para a gente poder fazer essa introdução, então, explica melhor como é que é o funcionamento do pé, qual é a importância dele para o nosso corpo, etc. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, o mais importante dizer que o nosso caminhar é um ato tão natural que a maioria da sociedade não percebe que é como respirar. No entanto, uma das funções mais complexas do corpo humano são os pés. Eles envolvem 650 músculos do corpo humano e é sobre essa estrutura tão perfeita, sustentada por 26 ossos, 27 articulações, que repousa a grande responsabilidade de fazer com que o caminhar seja saudável e harmonioso. Infelizmente, ele é um dos mecanismos vitais do nosso corpo mais negligenciados. Mas ainda assim, o pé é capaz de cumprir a sua tarefa. Bom, Cristiane, mas tem uma questão que é bastante interessante, né? A gente acaba muitas vezes negligenciando, a gente acaba muitas vezes deixando os pés de lado, e aí lá pelas tantas, tanto o homem quanto a mulher, né? Porque normalmente se fala, vou a uma podóloga, pensam que é só a mulher, mas não. Por outro lado, na verdade, o homem precisa e muito. Então tem calo, tem unha encravada, enfim, tem uma série de problemas que começam a nos atormentar e às vezes a gente não sabe o que é. E é o pé que está lá escondido dentro do sapato que a gente só vê no final do dia muitas vezes, não é? Mesmo sob essas condições de pressão inadequada, sobre as variações de tempo, de umidade, o pé ainda ele é uma estrutura perfeita. Para cuidar dessa estrutura, que é uma escultura magnífica, que é o nosso pé, nasceu a podologia, que é uma área da saúde que ela se ocupa do cuidado completo dos pés e a relação com o resto do corpo. E sobre a questão dos calos propriamente dita, eles incomodam muito, a gente sabe que a maioria das pessoas tem, né? Só que a maioria não trata da maneira mais adequada. Como é que a gente deve fazer esse tratamento e como que os calos se criam, então, para que a gente saiba também, né, como fazer esse tratamento? Bom, os calos e as calosidades, eles vão surgindo pelo atrito, pelo uso inadequado dos calçados, as mulheres pelo salto alto, os homens pela atividade pelo esporte, e não só os calos, mas as onicomicoses, que são as micoses de unhas, que acontecem muitas vezes em relação da atividade do futebol. Acontece muito, eu pego muitas pessoas que têm onicomicose nas unhas, acontecem as fissuras, que são as rachaduras dos pés. Quais são os principais cuidados, então, que a gente pode ter para evitar justamente que esses calos surjam, que outros problemas surjam também? Bom, Thiago, não só falando de calos, o principal que eu tenho a falar é um cuidado de maneira geral com os pés. É lavar bem, secar bem, principalmente entre os dedos, sempre estar com calçados confortáveis, com meias de algodão, sem costura, porque as meias acrílicas, elas retêm muita umidade, onde acaba acontecendo as onicomicoses, que são os fungos nas unhas. Elas devem ser trocadas também diariamente, né? Muito importante. O corte correto destas unhas deve ser feito, que deve ser um corte em linha reta, não retirar cutículas, né, que isso pode causar mais micoses, né, deixar sempre para um especialista para que ele faça isso. Lembrando que os pedicures, eles são pessoas que tratam do embelezamento e não do tratamento dos pés. Não da saúde propriamente dita. Exatamente, que a saúde já se enquadra daí na parte de podologia. Essa questão do corte das unhas eu acho que é bem interessante. A gente tem aquela mania de cortar as unhas, né, com o formato do cortador mesmo, que é arredondado. E isso vai quase sempre causando, então, a unha encravada, principalmente, né? Sim, e assim, a gente sempre encontra, a gente dificilmente consegue um cortador que ele seja reto, né? E a gente sempre faz errado, porque a gente acaba comprando material errado para fazer isso. Ele deve ser feito com um alicate de corte, com corte especial, que é um alicate de reto, para fazer um corte reto dessa unha, para que não seja curvo, para evitar que essa unha infeccione,
que encrave, que a gente diz que são as onicocriptoses, que afetam muito até os adolescentes, também não só pelo corte, mas pelo uso de calçados de marca, calçados de modinha, que eu não vou dizer o nome, mas causa muita unha encravada. Interessante. Tem aquela questão que os antigos diziam, né, da gente deixar os pés arejarem um pouco. Isso é importante mesmo, Cris? É de vital importância que os pés respirem, como todo o nosso corpo, né? Todo ele precisa de uma manutenção. Até quando a gente fala assim, tira um tempo do ano e diz assim, de 6 em 6 meses, tem pessoas que fazem isso num período curto, vou fazer um check-up da cabeça aos pés. Mas o que a gente menos vê falar é que vai fazer um check-up dos pés. Acaba de que cuida de todo o corpo e os pés ficam lá, porque eles ficam escondidos, né? E a gente acaba dando uma importância muito pequena a eles. E, na verdade, quando a gente deveria dar uma maior importância, lembrar que eles devem tomar sol também, para evitar as doenças, andar um pouco de chinelo, não usar todos os dias o mesmo calçado, trocar todos os dias, não usar só um tipo de calçado, alterar. E as mulheres, principalmente, que tentar usar a frente do calçado que ela seja mais larga, porque quando estreita a frente do calçado é onde acontece as unhas encravadas, os traumas, os calos, e que não prejudicam só as unhas, né? Eles prejudicam toda a estrutura do pé, os ossos, até mesmo pelo atrito forma a calosidade, que é mais um problema que incomoda também as mulheres, também os homens. As rachaduras também acontecem ou por excesso de exposição do pé, né, que muitas vezes deveria ser ao contrário também, esse pé deveria ser um pouco resguardado, não acontece isso, ou por talvez ficarem muito tempo guardados e não receberem. Aí tem que haver um meio termo, nem tanto, nem pouco. A questão dos calos, e os homens, como a gente disse, né, sofrem muito com isso, principalmente do futebol. Eu sou um que seguidamente tinha bolhas e parei de as ter a partir da mudança do calçado, simplesmente. Às vezes é um detalhezinho, né, que a pessoa acaba não sabendo como agir, e é bem simples, né, Cris? E tem gente até mesmo que desiste, né? Pela dor, pela aquela constante, incômodo, acaba desistindo da atividade física. E que não é legal, né? Então, o que a gente aconselha? A trocar o calçado, muitas vezes usar um número maior também ajuda. Existem órteses de silicone que são feitas sob medida, órteses de dedinho para separar quando está criando calosidades. E palmilhas adequadas também. Elas também amenizam muito o sofrimento dos pés. Que legal. Por que não pode tirar a cutícula? É que quando a gente tira a cutícula, a gente abre uma porta para que micro-organismos penetrem no nosso corpo, fazendo assim com que ocorra os fungos, que são terríveis. Uma vez instalados para tratar, leva tempo. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem, olha esse fungo aqui. Não entendem que o tratamento leva ao crescimento de uma unha toda. E o crescimento de uma unha pode levar até 1 ano e meio. E esse 1 ano e meio a gente tem que tratar essa unha. E muitas vezes as pessoas desistem. Então a gente já aconselha assim, para evitar, não tira a cutícula profunda, procura um profissional que ele vai saber a medida certa para fazer isso. Que muita gente não sabe que o fungo não morre, né? O fungo, tu interrompe a reprodução dele, na verdade, até que ele vá morrer por vida, né? Por tempo de vida. Exatamente. E aí se complica porque tu tenta explicar para a pessoa que se ela interromper aquele tratamento, ou muitas vezes, eu fiz um tratamento medicamentoso, eu tomei medicamento e ele voltou. E fica difícil de tu explicar para a pessoa que se ela não tiver uma manutenção, vai voltar, porque aquela pessoa é suscetível, né? Cris, a questão do chulé, né? Falando no português mais claro mesmo. Que a gente chama de bromidrose, né? Bromidrose, muito bem. Qual é o fator que mais gera o mau cheiro nos pés? São os calçados, muitas vezes sintéticos, as meias, o não arejar os pés, não deixar pelo menos os pés com um intervalo assim, de lavar, de secar bem. A umidade provoca a bromidrose. Eu aconselho até mesmo secar com papel higiênico depois do banho, com um papelzinho, ou passar o secador também ajuda bastante e diminui. Bom, Thiago, eu queria te dizer que é de vital importância a hidratação dos pés, para evitar o ressecamento, para evitar rachadura,
para até mesmo diminuir o ressecamento dos calos e calosidades já instalados. Quanto aos calos que a gente comentou antes, a gente faz um trabalho todo nele, tentando muitas vezes eliminá-lo, mas nem sempre é possível, né? Porque esses calos já é uma proteção própria, né? do organismo que a gente faz. É um debridamento, a gente vai diminuir esse volume de calo. E voltando à hidratação, que seria interessante que as pessoas pudessem, pelo menos uma vez por mês, ir no podólogo, fazer o corte correto das unhas, fazer o acabamento, tirar o excesso de cutícula, que a gente chama de eponíquel. E a questão dos pés diabéticos? As pessoas que têm diabetes, elas têm, por consequência da própria diabetes, pouca sensibilidade. Então isso causa pequenas lesões. E aí elas viram grandes lesões quando elas não são tratadas, porque elas não estão enxergando e essa lesão vai aumentando. Muitas vezes chega ao caso de até mesmo amputações dos pés. Sim. Por falta de tratamento. Eu acho que a palavra-chave de tudo que eu falei é prevenir, orientar e tratar para que isso não se agrave. E diabéticos têm que ter uma atenção especial. Eles sim têm que ter, assim, teriam que ter como obrigatoriedade, como vai visitar o clínico, vir ao podólogo fazer uma manutenção dos seus pés no período de 20 a 30 dias. Ainda há preconceito dos homens quanto ao trabalho do podólogo? Tu sabe que aqui comigo, não, até bem, como é que eu vou te dizer, assim como eu recebo um número de mulheres, é o mesmo número de homens que eu recebo. Porém, eles vêm já com alguma coisa instalada, né? Uma micose, um calo, tem uns que já chamam de meu calinho de estimação, que daí eles vêm tratar, diminuir essa queratose, mas está diminuindo bastante. Legal. Bom, e quem quiser te procurar aqui no Centro Clínico JWM, quais os dias dos atendimentos, quais os horários, Cristiane? Bom, eu estou aqui de segunda a quarta, a partir da 1h, e o meu último atendimento é às 5 da tarde. Aí é só ligar para a clínica e agendar com as meninas. A avaliação é gratuita. Quanto tempo que demora mais ou menos o atendimento? Uma podologia completa e bem feita leva em torno de 60 minutos, 1h, com massagens, com hidratação no final, para a pessoa sair daqui com super bem-estar. Que legal, então. O telefone da clínica? Bom, o nosso telefone aqui na clínica é 3662-6161 e o celular é 99566661. Legal. Obrigado, Cristiane, pelas informações. Em breve nós nos falamos novamente, então. Tá certo, então. Agradeço eu. Falando direto do Centro Clínico JWM com a Cristiane Vargas Dias, podóloga do Centro Clínico, aqui é Thiago Vargas, direto para o portal JWM e o estúdio aberto da Rádio Itapuí.